Olá, pessoal, muito boa noite. Começando um pouquinho mais cedo para testar o som. Vou começar a transmitir aqui também pelo YouTube, pelo Facebook. Aqui, deixa eu fazer... Aqui, Terceira Guerra Mundial. Muito bem, ao vivo agora também pelo Facebook. Já estamos pelo Google, pelo YouTube. Deixa eu começar aqui também. Muito bem, já 3 pessoas já estão ligadas aí. Obrigado pela audiência, 5 pessoas agora. E muito boa noite a todos vocês, boa noite àqueles que já estavam aguardando, essas 5 pessoas que já estão presentes e outras mais que virão. Eu gostaria que alguém me dissesse, por favor, se o som está bom, por favor, se alguém colocasse aí no chat se o som está bom ou não. Parece que aqui no chat está... Opa, deixa eu diminuir aqui. Colocar alto, tá com um zoom estranho a beça. Gabriel Alencar, boa noite. E o som está bom. Muito obrigado, Daniel, ou Gabriel, perdão. Aline também está falando que o som está bom. Agora, não sei por que está saindo aqui com um zoom tremendo. Deixa eu parar aqui e recomeçar, pessoal. Só um momentinho. Sempre tem uma coisinha para atrasar, né? Sempre tem uma coisa... Só um momentinho, pessoal, já vou voltar. Sempre tem uma coisinha para atrasar. Ok, vamos reiniciar aqui. Não sei por que apareceu esse zoom. Eu não coloquei zoom, isso apareceu de repente, pessoal, sinceramente. Eu não fiz nada aqui. Sinceramente, eu não apertei nada. Apareceu esse zoom aí, não sei da onde. Olha como é que está a minha imagem. É como se estivesse 360 graus, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui no Settings rapidinho, tá bom? Eu vou sair daqui. Eu ainda estou transmitindo aqui pelo Google, mas eu vou sair daqui e vou no Settings para ver o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Só um momentinho, por favor. Só um momento. Estou ajeitando aqui. Acho que eu já sei o que houve. Vendo aqui no Settings. Só um momentinho. Já tem 15 pessoas vendo, muito obrigado. Pronto, aqui. Acho que eu coloquei uma coisa aqui que não era para ter posto. Agora vai ficar legal. Deixa eu voltar novamente. Agora acho que está legal. Ou pelo menos parece, né? Só um momentinho. Já vou entrar novamente. Boa noite, Lufra 180. Roberto Lúcio também, boa noite. Eu tirei agora aqui o 360, mas ainda... Deixa eu fazer um refresh. Ainda não. Deixa eu voltar novamente. Caramba, não sei por que isso. Deixa eu ir nos settings outra vez. Desculpe, pessoal. Ele está aqui.
Só um momentinho. Pronto, já tirei. Não é para ter mais 360. Deixa eu salvar aqui. Pronto, já tirei 360. Espero que agora esteja bem. Deixa eu voltar aqui. Agora, vamos ver. Ah, não é possível. Eu tirei já o 360, não era para estar assim. Não era para estar assim, está aparecendo a minha orelha aí. Ai, eu já tirei, não sei por que está aparecendo isso. Sinceramente, não sei. Deixa eu voltar aqui. Uma última tentativa, pessoal. Ainda está com 360. Olha, eu já tirei o 360, mas não quer voltar a imagem. Brincadeira, né? Pode deixar, Ed. Eu vou fazer o Hangout. Não vou desistir, não. Mas eu quero acertar aqui, porque do jeito que está, tá difícil. Aqui, settings. Tá voltando toda hora. Eu clico para tirar o 360, mas depois eu dou para guardar o save e volta. Não sei por quê. Pronto, salvei aqui. Já está sem o 360. Tá dando para ver melhor aí? Deixa eu voltar novamente. Ah, não, tá aparecendo. Tá horrível, sinceramente, tá. Não, tô tranquilo, obrigado. Muito bem, pessoal, então eu quero começar esse Hangout. Tem muita gente já acompanhando aqui também pelo Facebook. Desculpe, pessoal, que a imagem está com 360, não era para estar assim. Tá aparecendo aí o meu cabeção. Eu tirei o setting que diz para transmitir em 360, aí quando eu guardo a informação, volta novamente. Então, já fiz um refresh, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos. A todos aqueles que estão já acompanhando esse Hangout e aqueles que verão depois, né? Algumas pessoas comentaram comigo que, devido a um compromisso inadiável, não poderão acompanhar esse Hangout ao vivo, mas estarão vendo depois. E também boa noite a todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, como Edileuza Brites, o Bruno Fernandes, Sheila Ferreira, Tatiana Borges. Inclusive, ela colocou aqui: gostaria de pedir que publicasse no Face o vídeo sobre a reunião com o Papa. Muito bem, depois eu vejo isso, tá bom? E aqui, pelo meu canal, nós temos já bastante gente. Gabriel Alencar, Aline, Cleiton Nilo, o Lufra 180, quem mais? O Bruno William Desidério, o Roberto Lúcio, Ed Holtz, quem mais? Sérgio Oliveira, quem mais está por aqui? Amaury Prates, JP, Leonardo Seabra, Sérgio Silveira. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar com uma pergunta já polêmica. Quantos de vocês, coloquem aí no chat, por favor, para que eu possa saber da sua opinião,
Quantos de vocês realmente creem que a Terra é plana? Tem muita gente me fazendo essa pergunta, sugestões de vídeos, pessoas que me escreveram e disseram: Gustavo, faz um vídeo falando sobre o fato da Terra ser plana e não redonda. Então, quantos de vocês creem que a Terra realmente é plana e não redonda? Coloque aí, por favor, no chat, tá bom? Eu já tentei de tudo aqui. O Bruno William Desidero está falando: desliga a câmera e liga de novo. Eu já tentei, não deu certo. Eu vou continuar assim, tá bom? Desculpe se está ruim. Vocês têm a opção de acompanhar pelo Facebook. Eu coloquei, estou ao vivo no Facebook também. Vocês têm a opção de acompanhar. Então, coloque aí, por favor. Ó, saiu o chat, tá vendo? Caramba, tá difícil hoje, ó. Agora eu perdi o chat. Enquanto vocês colocam aí, pessoal, a posição de vocês, se você crê ou não que a Terra é redonda, eu quero comentar o seguinte: o porquê, Gustavo, começar o Hangout já com essa pergunta? Teve uma pessoa que me escreveu e disse o seguinte, que, como diz a Bíblia, que a nação que invadiria Israel, a coalizão, melhor dito, perdão, a coalizão de nações que invadirá Israel, o chefe dessa coalizão virá do norte. E se a Terra é plana, então seria os Estados Unidos, né? Foi o que a pessoa colocou para mim. Eu, sinceramente, ainda não parei para ler sobre o tema, né, porque eu gosto de pesquisar. Eu ainda não parei para ler sobre esse tema, se a Terra realmente é redonda. Mas eu tenho a minha posição, pessoal. E a posição que eu tenho, eu a tomo baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Então, eu gostaria de saber a sua posição. Por favor, coloque aí o que você acha, se a Terra é plana ou não. E eu vou ler aqui, ao vivo, as respostas, e aí vamos começar já diretamente no assunto, tá bom? Hoje estou com vontade de falar, então vamos levar um bom tempo. Boa noite, Vinícius Souza. Boa noite, Dinara Araújo. Wisniewski, perdão se eu falei o seu nome errado, tá bom? O Leonardo Seabra colocou redonda. Boa noite, Ismael Cavada também. Quem acha que a Terra é plana e não redonda, coloque a sua opinião, por favor, para que já possamos começar. Bruno William Desidério também acha que é redonda. O Marclay Ferreira Miranda também disse, eu também, quer dizer, acha que é redonda, né? Tem alguém que acha que a Terra é plana? O Roberto Lúcio colocou aqui, escrevi errado. Não creio que seja plana. Maurício Ferrão, boa noite, Gustavo. Muito boa noite, Maurício. José Flávio, boa noite, Gustavo. A resposta está em Isaías 40, 22. Portanto, a Terra é redonda. Está aí. José Flávio já matou. Essa é a minha posição. A palavra de Deus, pessoal, diz... Eu tenho aqui, vou mostrar a vocês. Essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Peshitta, que é uma Bíblia que foi traduzida para o inglês do idioma que o Senhor Jesus falava, por isso que ela é conhecida como Bíblia Peshitta. Eu tenho aqui a Bíblia em português, a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E tenho aqui também, com perdão, a Bíblia em inglês, a New King James, atualizada. Então, deixa eu pegar aqui a Bíblia em português. No livro de Isaías, no capítulo 40, como citou aí o José Flávio, deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 40, versículo 22, fala justamente sobre isso. Ou melhor, deixa eu colocar aqui na minha tela, que aí todos poderão ver, né?
Deixa eu ver aqui. Onde está aqui a Bíblia? Está aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que todos possam ver. Aí está. Deixa eu colocar aqui Isaías. Está aqui o livro do profeta Isaías. Capítulo 40. Está aqui. Versículo 22. Diz assim, pessoal. E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores, deixa eu fazer um highlight aqui. E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Então, o profeta Isaías diz, né, que Deus está sentado sobre o círculo da terra, o que por si só já demonstra que a terra é redonda. Tem algumas outras passagens aqui também, deixa eu ver aqui, pegar a referência que eu tenho aqui, rapidamente. Deixa eu ler para vocês aqui. Qual é o formato da Terra? A pergunta, né? Essa pergunta intrigou os homens por milhares de anos. A ideia predominante nos tempos antigos era de que a Terra fosse plana. Os babilônios, por exemplo, criam que o universo fosse uma espécie de caixa ou aposento, tendo a Terra como piso. Os sacerdotes védicos da Índia imaginavam uma Terra plana, habitada apenas num lado. Uma tribo primitiva na Ásia retratava a Terra como enorme bandeja de chá. Continuando aqui, diz o seguinte: já no século antes de Cristo, no século VI antes de Cristo, o filósofo grego Pitágoras teorizava que, sendo a Lua e o Sol esféricos, a Terra também tinha de ser uma esfera. Mais tarde, Aristóteles, quarto século antes de Cristo, concordou explicando que os eclipses lunares provavam a esfericidade da Terra. A sombra da Terra na Lua é curva. Contudo, continuando mais aqui embaixo, a noção de uma Terra plana, habitada apenas na parte de cima, não desapareceu totalmente. Alguns não conseguiam aceitar a implicação lógica de uma Terra redonda, o conceito de Antípodas, Lactâncio, cristão apologista do quarto século depois de Cristo, ridicularizou a ideia. Ele arrazoou: existe alguém tão insensato a ponto de crer que há homens cujas pisadas são mais altas do que suas cabeças? Que as plantações e as árvores crescem de cima para baixo? Que a chuva, a neve e a saraiva caem de baixo para cima? O conceito de Antípodas acarretava num dilema para alguns teólogos. Certas teorias sustentavam que, se existissem antípodas, habitantes do globo que vivem em lugar diametralmente oposto a outros habitantes, estes não poderiam ter ligações possíveis com os humanos conhecidos, ou porque o oceano era amplo demais para cruzar, ou porque numa zona tórrida e intransponível cercava o Equador. Continuando aqui mais abaixo, ele diz o seguinte: e qual é a posição da Bíblia nessa questão? Muitos defensores da inspiração bíblica, teopneustia, apontam para Isaías 40, 22, que é o versículo que nós acabamos de ler, né? Como prova de que somente Deus poderia ter inspirado o profeta a escrever esse conceito astronômico. Teoria da inspiração bíblica. O texto referido diz: há um que mora acima do círculo da terra. Outra versão diz: aquele que se senta sobre o globo da terra. E aqui tem outra referência, que ele fala Jó 26, 7, Isaías 40, 22, e também tem Levíticos 11, 6.
Então, são algumas referências que, segundo o texto bíblico, provam que a Terra é redonda. Logicamente, e eu estou aberto ao debate, que amanhã algumas pessoas vão colocar no comentário desse hangout os seus conceitos, provando que não, que a Terra é plana, etc, etc. Tudo bem, eu tenho autocrítica, por isso que eu gosto de fazer esses hangouts para a gente poder debater. Eu só peço uma coisa, que, por favor, evitem falar palavrões, evitem xingamentos, porque não é para tanto, pessoal. Nós estamos aqui para aprender. Então, eu baso a minha opinião eu a tomei basada no que está escrito a palavra de Deus em Isaías 40, 22. Tá bom? Tá aqui o Gabriel Alencar, disse, boa resposta, José Flávio. Aramaico, idioma de Jesus, sim. Essa Bíblia Peshitta foi traduzida dos textos originais em aramaico, Gabriel. Francisca Gonçalves disse, eu acho que é plana. Daiane Canedo Ferraz, boa noite. Achei que iria começar às 8h30. Tudo bem, você ainda está no comecinho. Muito bem, pessoal. Agora, deixa eu abrir novamente a palavra de Deus que eu tenho aqui online. Está aqui. Ainda estou compartilhando a minha tela. Vamos lá no livro de Ezequiel, capítulo 38. Se você tem uma Bíblia também e quer acompanhar, por favor, seja o meu convidado, tá bom? Ezequiel, capítulo 38. Diz assim, no versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Eu vou ler até o versículo 9, tá bom, pessoal? E diz assim, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada, Pérsia, Cuxe e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Versículo 7 diz, prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado. Nos últimos anos, virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos, aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir. Muito bem. Muitas pessoas, deixa eu voltar agora com a tela para mim, muitas pessoas não creem que o mundo enfrentará uma terceira guerra mundial. Muitas pessoas não creem nisso. Eu sim creio que haverá uma terceira guerra mundial. Apenas para efeito de história, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 e terminou em 1918. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. A Terceira Guerra Mundial não tem uma data prevista, mas devido aos acontecimentos que nós acompanhamos dia após dia, não estou aqui para determinar uma data, porque eu não sou profeta, tampouco adivinho, até porque adivinhação é pecado diante de Deus. Mas, pelo que nós vemos, as notícias, o caos que está sendo estabelecido no mundo,
essa guerra se aproxima. Nunca em toda a história de Israel houve um antissemitismo ou um ódio a Israel como nós experimentamos agora. Veja que na França, os judeus estão com medo de sair às ruas, com medo de usar o kippá, que é aquele chapéuzinho, né, digamos assim, que eles usam na cabeça, estão com medo de saírem às ruas com aquele manto que eles colocam, que eles cobrem a cabeça para fazerem as suas orações. Eu não sei como se diz em português, em inglês é conhecido por prayer shawl. Eles estão com medo porque existe hoje uma temporada de caça aos judeus na França. Por quê? A comunidade muçulmana hoje na França é muito maior que a comunidade judia. Para que vocês tenham uma ideia da invasão do islamismo na Europa, em 2020, pessoal, nós estamos falando de algo que vai acontecer daqui a 4 anos. Em 2020, a população na Bélgica, em sua maioria, será muçulmana. Para que vocês tenham uma ideia, em 2020, a população muçulmana será a maioria. E eu fiz um vídeo, quando vocês tenham tempo, por favor, dê uma olhadinha. O nome do vídeo é A Verdade sobre os refugiados sírios que a imprensa não noticia. Que, na realidade, desde fevereiro do ano passado, o Estado Islâmico já havia ameaçado inundar a Europa com 500 mil imigrantes. Então, o que aconteceu? Foi deflagrada a guerra na Síria e aí juntou a fome com a vontade de comer. O Estado Islâmico começou a infiltrar radicais extremistas dentro daqueles refugiados, eu sempre gosto de falar assim, refugiados, entre aspas, sírios, que de sírios não tem nada e de refugiados muito menos, e eles foram enviados para a Europa. A Alemanha foi o país que mais recebeu. Olha, hoje está difícil. Caiu aqui a conexão no Facebook, não sei se já estão me boicotando. Caiu a conexão. Deixa eu reconectar aqui, pessoal. Reconectando aqui no Facebook, o pessoal que está me acompanhando. Muito bem, voltei aí para o pessoal no Facebook. Então, como eu estava dizendo, a Alemanha foi o país que mais acolheu refugiados. E de cada 10 refugiados, apenas 4 eram realmente sírios. Outros 6, digamos assim, ou os demais, vinham de vários países, como Somália, até da África, e em sua maioria países islâmicos. 31 de dezembro do ano passado, no último dia do ano passado, aconteceu na cidade de Frankfurt, se não me engano, ou Stuttgart. Não, acho que foi Colônia Stuttgart, algo assim. Aconteceu um ataque às mulheres enquanto as pessoas estavam celebrando o término do ano velho e o início do ano novo. Islamistas estavam espancando mulheres, violando mulheres. A situação na Suécia está terrível, as mulheres não podem sair às ruas à noite porque são violadas. Nas escolas, na Alemanha, os professores estão pedindo às suas alunas para que não usem saia, porque isso é uma afronta, é digamos assim, um insulto à cultura islâmica. Então, o que aconteceu na Europa, na realidade, foi uma invasão, não foi uma migração, foi uma invasão. E eles querem tomar conta da Europa. Hoje, a Inglaterra tem um grande problema com a comunidade islâmica, que tomaram conta de bairros, cidades inteiras. Já falei de Paris também, na Bélgica, na Alemanha. Então, eles querem tomar conta de toda a Europa. Na Itália, a máfia, segundo eu li hoje, eu recebi uma notícia hoje falando sobre isso, a máfia napolitana quer combater o Islã na Itália. E foram aprovadas leis rigorosas para banir o islamismo da Itália. E aí, no Brasil,
eles estão tomando conta já das periferias, né, das comunidades, está crescendo rapidíssimo. Então, é um outro problema que terá que ser visto com muito cuidado e calma no Brasil, além do problema político que o país está passando, o problema do islamismo. Veja que, pessoal, a situação é a seguinte. Desculpe os que estão acompanhando pelo Facebook, não está aparecendo aqui os comentários, mas eu sei que está transmitindo porque está dizendo aqui que está live. Então, é uma situação, volto a repetir, e desculpe a interrupção, pessoal, eu programei tudo, estava tudo certinho, na hora H começa a apresentar problemas, né? Então, esse é um problema que terá que ser revisto no Brasil, porque quando os muçulmanos são minoria, eles dizem que são tolerantes, que respeitam as outras religiões, a liberdade de expressão, etc. À medida que eles vão crescendo, eles passam a fazer exigências. Então, é algo muito sério que tem que ser levado em conta. Tudo isso, toda essa introdução que eu fiz, é para explicar a vocês o seguinte: todas as nações árabes, com exceção do Irã, o Irã não é árabe. Muita gente considera o Irã uma nação árabe, mas não, eles não falam árabe, eles falam o farsi, que é um outro idioma. Todas essas nações árabes, hoje, eles querem acabar com Israel. Eles querem varrer Israel do mapa. Quando o queniano muçulmano do Obama, ele fez esse acordo que veio lá das profundezas do abismo, do Sheol, lá das profundezas do inferno, esse acordo nuclear com o Irã, ele então, através desse acordo, começou já, eu posso afirmar isso sem medo de errar, já começou a Guerra Fria para a Terceira Grande Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos, né, fez um acordo com o Irã que, além de dar 150 bilhões de dólares para o Irã, daria também ouro em troca de que o Irã retrocedesse no seu processo de enriquecimento do urânio, que é a matéria-prima necessária para a criação de uma arma nuclear, e que os próprios técnicos do Irã iriam tirar fotos, fazer um relatório e mandar o relatório dessas armas nucleares, ou possíveis armas nucleares, para Washington. Então, veja, meus amigos, que coisa idiota e imbecil. É a mesma coisa que se eu pegasse, por exemplo, as chaves da minha casa e desse para uma pessoa de má índole, ou de índole má, um ladrão, e dissesse assim: olha, toma aqui as chaves da minha casa, eu vou sair de férias, vou ficar 1 mês fora, tá bom? Então, guarda a minha casa, cuida da minha casa. Depois de 1 mês, quando eu voltasse, eu ia encontrar os meus móveis, carros, bens. Não, não ia. E foi isso que os Estados Unidos fez. Mas por que os Estados Unidos fez esse acordo diabólico? Porque o Barack Obama, ele simplesmente odeia Israel. O Barack Obama odeia Israel. E o Partido Democrata, que hoje 95% dos membros do Partido Democrata se bandearam para a esquerda comunista, então eles seguem a orientação do Barack Obama. Para que vocês tenham uma ideia, o Bernie Sanders, ele é judeu. Ele passou parte da sua juventude em Israel. E ele está concorrendo com a Hillary para a indicação a ser o candidato a representar o Partido Democrata nas eleições contra o candidato do Partido Republicano, que possivelmente será o Donald Trump. E o Bernie Sanders, mesmo sendo judeu, ele é contra as ações que Israel tem tomado contra a Palestina, porque ele diz que Israel é uma nação arrogante e que Benjamin Netanyahu não é um líder. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel. Já a Hillary Clinton, ela é a favor da criação do Estado palestino. Então, vejam que se um ou outro for o escolhido para representar o Partido Democrata, e possivelmente, certamente será a Hillary,
e a Hillary concorrendo com Donald Trump, e se ela for a eleita, então vai continuar essa política do Obama. O Obama, o que ele quer fazer? Quando ele deixar de ser presidente dos Estados Unidos, ele já disse abertamente que ele vai concorrer ao cargo de secretário-geral da ONU, o cargo que é ocupado pelo aquele coreano Ban Ki-moon, um negócio assim. Ele quer ocupar o lugar dele, porque ele quer fazer uma pressão, ele disse abertamente isso com todas as letras. Ele vai fazer uma pressão para que Jerusalém seja dividida entre a capital espiritual de Israel e a capital do Estado palestino. Mas o Estado palestino, pessoal, é uma grande mentira, e eu vou mostrar isso para vocês nesse hangout de hoje. Por favor, perdoe-me se eu demorar um pouco, mas são coisas importantes que têm que ser ditas, tá bom? Vocês, por favor, me perdoem. Mas o Estado palestino, nunca existiu uma região com esse nome, Palestina. Nunca existiu. Foi a Igreja Católica, através do papado na época, quem intencionalmente mudou o nome de Filístia ou Filistina para Palestina. Mas nunca houve um país ou um domínio com o nome de Palestina. Como o Obama odeia Israel, ele, por exemplo, quer que Israel devolva à Síria o Golã, que são montanhas, que Israel tomou da Síria na Guerra dos 6 Dias, e se Israel devolver esses altos, essas montanhas, Israel torna-se, então, um alvo fácil para seus inimigos. Se vocês olharem no mapa, Israel é um pequeno país que está rodeado de inimigos. Os sírios detestam os judeus. A Arábia Saudita detesta Israel. O Irã detesta Israel. O Egito é o único país que fez um acordo de paz com Israel, mas as relações agora, ultimamente, andam estremecidas. A Jordânia também é um país árabe e mantém relações superficiais com Israel. Então, Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de existir. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos amigos que estão participando desse hangout é o seguinte: coisa de 2 ou 3 anos atrás foram descobertas grandes reservas de gás no mar de Israel, a 200 quilômetros da costa israelense. Grandes reservas de gás. Israel, que antes dependia do petróleo, do gás de outros países, de nações reconhecidamente inimigas, hoje Israel é autossuficiente e em pouquíssimo tempo vai começar a exportar petróleo. O que isso também vem a comprovar, se não me engano, uma profecia de Isaías, que Deus faria daquela terra uma terra muito próspera e que, eu não me lembro muito bem a exatidão de palavras empregadas nessa profecia, mas Israel, que antes dependia do petróleo de nações reconhecidamente inimigas, agora vai começar a exportar petróleo. E isso chamou a atenção da Rússia. Por que a Rússia, além de ser um parceiro político da Síria, tem um interesse pessoal e particular naquela região no Oriente Médio? Porque, cumprindo o que está escrito, que nós vimos no livro do profeta Ezequiel, a Rússia será o cabeça, a nação cabeça, que irá dirigir ou conduzir a coalizão de países que invadirão Israel e começarão a Terceira Guerra Mundial. Eu explico por que a Rússia. Deixa eu procurar aqui. Está aqui um estudo rapidíssimo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês novamente. Desculpe mais uma vez, eu sei que a tela está em 360. Eu tentei acertar, mas não deu e estou fazendo assim mesmo. Espero que quando fique gravado aí o Hangout, melhore. Está aqui, ó. Está dando para ver? Diz assim, ó: os profetas do Antigo Testamento profetizam para o tempo do fim uma reunião de tropas liderados por uma nação mencionada como Gog, príncipe de Ros, e muitos inimigos do Estado de Israel.
Seus nomes aqui são nomeados pela sua origem, de sua colonização ou pelos antigos nomes. Vejamos o que diz a profecia. Aí já lemos, né, Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 9. Então, continuando, diz aqui: vamos decifrar alguns povos mencionados nesta profecia, e também nos localizaremos cronologicamente pelo evento nela narrada, ou seja, a terra que é restaurada da guerra, uma terra que foi tirada dentre os povos, mencionando aqui a restauração da nação de Israel. Continuando, diz: após então a volta dos israelitas à sua pátria, inicia-se os preparativos dos povos para este julgamento. A queda do comunismo na Rússia, a luta da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, pelas terras ocupadas por Israel, a inimizade de várias nações islâmicas daquela região, provam a realidade dos elementos propícios para o cumprimento exato da profecia narrada nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, bem como Joel e outros profetas da Bíblia. Em um futuro muito próximo, uma nuvem escura, como vimos no versículo 9, descerá na minúscula nação de Israel. Esta nuvem é um grande exército formado por uma aliança militar conduzida pela Rússia. Entre os aliados incluem Irã, Iraque, Afeganistão, Etiópia, Sudão, Líbia, Áustria, Alemanha, e eu incluiria aqui também a Turquia. Partes da Europa Oriental e Sudeste da Europa. Eu incluiria aqui também França e Inglaterra. Aqui diz Turquia e várias outras nações. Isto é o que a Bíblia predisse há milhares de anos atrás pelo profeta Ezequiel. Esta é a invasão de Magog. Isto acontecerá e já estão se aliando. Logo, Deus colocará um gancho no queixo de Magog e puxará este exército para a batalha. Olha, esse gancho já foi colocado, pessoal. Esse gancho nada mais é do que a descoberta de grandes reservas petrolíferas no mar de Israel. Então, a Rússia, cuja economia é baseada pesadamente, grandemente no petróleo, a Rússia, então, invadirá Israel para tomar o despojo, para tomar o petróleo. Estão compreendendo como uma coisa está conectada à outra? Continuando aqui, agora um pouco de história. Diz aqui: depois da grande inundação, Noé e os 3 filhos encheram toda a terra. Claro que as esposas deles também ajudaram. Todos nós descendemos dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Destes povos descendemos. Em Gênesis, capítulo 10, a Bíblia lista os 70 grupos tribais originais. Isto se refere frequentemente aos estudantes bíblicos como a origem das nações. Para entender Ezequiel corretamente, nos capítulos 38 e 39, precisamos identificar Gog, Magog e os aliados. A Bíblia sempre é a melhor fonte para entender a profecia. Assim, é desta origem das nações que nós começamos a aprender a identidade de Gog e Magog. Magog era um dos filhos de Jafé. Vamos ver então agora, pessoal, vou deixar aqui aberto. E se você tem uma Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, no capítulo 10. Gênesis, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, presta atenção, Gomer, que foi citado em Ezequiel, né? Gomer, que alguns historiadores dizem que é a Turquia, outros dizem que é a China, tá bom? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Veja que aqui também aparece Tubal e Meseque. Os filhos de Gomer, que foi o primeiro filho de Jafé, Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã,
são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Vejam que Ezequiel fala de Cuxi e também de Puti. Continuando, no versículo 7, os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Então, aqui está basicamente as gerações de onde todos nós descendemos depois do dilúvio. Diz aqui o seguinte, deixa eu subir mais um pouquinho aqui a tela. A maioria dos peritos identificam Magog como sendo associado com os povos antigos conhecido como o Scythians. O historiador Flávio Josefo identifica Magog claramente. Magog fundou o Magogianos, assim nomeado depois dele, mas que estava pelos gregos chamado Scythians. Outra fonte segura vem de Herodes, conhecido como o pai da história. Herodes escreve das entranhas e selvagens práticas dos descendentes de Magog, conhecidas como os Scythians. Eles bebiam o sangue do primeiro inimigo que eles matavam. Eles levavam as cabeças das vítimas aos chefes deles. Eles negociavam os inimigos deles e usavam os escalpos como guardanapos. Eles usavam as peles das vítimas para cobrirem-se como cobertor. Eles bebiam o sangue dos crânios das vítimas. Eles confraternizavam entre si, bebendo sangue um do outro misturado com vinho. Os Scythians. Banho tomado no vapor de sementes de linho aquecidas. Quando o rei morria, eles sacrificavam uma das concubinas dele e vários criados. Depois de um ano, eles comemoravam a morte dele sacrificando 50 criados e 50 cavalos. Já pensou viver assim com um povo desse tipo? Então veja que a barbárie já vem desde os tempos antigos, né? Hoje nós vemos aí as barbáries que o Estado Islâmico comete, nós ficamos boquiabertos, mas antes também já havia as barbaridades. Tem mais aqui. Nós sabemos que os descendentes de Magog, pelo nome grego deles, Scythians, na mitologia grega, Scythians desceu de Foices, o mais jovem dos 3 filhos de Hércules, para dormir com uma meia víbora e meia mulher. O nome Scythian cobre várias tribos nômades das estepes russas, uma área fértil do norte da Ucrânia, no Mar Negro. Outras tribos relacionadas ocupam a área do mar ao leste do Mar Cáspio. A área cercada pelos citas estendeu do meio Volga para os montes Urais, além do norte. Eles colonizaram Mídia, Pártia, Pérsia, a Ásia Central, e até onde os limites da China. Escritores árabes confirmam isso no idioma árabe. O nome que eles chamam a Grande Muralha da China é chamado a Muralha de Magog, porque a Grande Muralha foi construída para manter os exércitos de Magog do lado de fora. Toda a área, cerca de 2.000 milhas quadradas. Tão claramente, esta era a anterior União Soviética, ou Rússia, nos dias atuais. Então, está aí provando que Gog e Magog realmente representa a Rússia, né? Gog da terra de Magog. Assim, então, quem é Gog? Continuando aqui. Assim, então, quem é Gog? Gog é, obviamente, o líder de Magog. Ele é o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Assim, Gog será o líder desta horda militar russa. A Bíblia não nos conta exatamente quem é Gog. Atari Misler, professor da Bíblia, é uma autoridade internacional na Rússia e no Oriente Médio. Traz a luz sobre a identidade de Gog. No livro dele, A Invasão de Magog, ele descobriu uma referência interessante sobre Gog no livro de Amós, que foi negligenciada amplamente. A versão tradicional de Amós 7.1 como segue. Aí diz aqui, Amós capítulo 7, versículo 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. Nossa Bíblia traz a sua tradução do texto massorético,
do século IX. Porém, uma tradução mais antiga do Velho Testamento em grego, conhecida como a Septuaginta, nos traz uma reveladora diferença em Amós, capítulo 7, versículo 1. Diz assim na Septuaginta: o Senhor Deus assim me fez ver. Vê um enxame de gafanhotos que estava vindo, e vê um dos gafanhotos devastadores jovens era Gog, o rei. Então, diz aqui, a identificação de Gog como rei dos gafanhotos teria implicações profundas. E tem uma referência aqui, Provérbios 30, 27, revela que os gafanhotos não têm nenhum rei, enquanto insinuando que não são pretendidos os gafanhotos de Amós 7. São gafanhotos naturais, mas um significado que revela qualquer outra coisa. Encontramos uma passagem semelhante no livro do Apocalipse, capítulo 9, onde são descritos lá os gafanhotos tendo como um rei, e é claramente identificado como sendo de natureza demoníaca. Eu tenho aqui outra prova também, algo que eu escrevi aqui, que eu vou ler para vocês. Está aqui, ó, pessoal, eu fiz um resumo, né? Imediatamente após o rapto da igreja, 4 reis se levantarão com os seguintes objetivos. 4 reis. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Só um momentinho. Voltando aqui a tela para mim. Muito bem. Então, imediatamente após o rapto da igreja, ainda que tem muita gente que não crê, né, no arrebatamento da igreja, tem pastores que pregam que a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio que a igreja não passará pela tribulação, mas eu respeito aqueles que dizem que sim, a igreja vai passar pela tribulação. Então, baseado naquilo que eu creio, eu escrevi o seguinte: imediatamente após o rapto da igreja, 4 reinos ou 4 reis se levantarão com os seguintes objetivos. Quem são esses 4 reis? O rei do norte, o rei do sul, o rei do oeste ou do ocidente e o rei do leste ou do oriente. Diz assim, primeiro, os objetivos desses reinos: conquistar o mundo, governar de forma ditatorial. Então, hoje, nós vemos o avanço, o crescimento, a expansão do comunismo e socialismo, não é mesmo? E a forma ditatorial que esses reis, principalmente do norte e do oriente, vão querer governar o mundo, será através do comunismo. A Agenda 2030 da ONU, eu fiz 4 vídeos falando sobre isso, está lá no meu canal, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, mostra que existe... Deixa eu aumentar aqui. Muito bem. Estão reclamando que o som não está saindo legal. Espero que agora tenha melhorado. A Agenda 2030 da ONU, eu fiz 4 vídeos falando sobre isso, mostra essa agenda é puramente socialista. Essa agenda defende a implantação do socialismo e comunismo em todo o mundo. E o anticristo, ele vai governar o mundo de uma forma ditatorial, exigindo que todo ser humano se curve e o adore como se fosse Deus. Então tem tudo a ver, né? O que nós estamos passando aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, em todo o mundo. Continuando, então, o primeiro objetivo será a conquista do mundo e um governo de forma ditatorial. Segundo, sentar-se no trono do terceiro templo. Os judeus vão construir o terceiro templo. Eles já têm todos os utensílios dos sacrifícios, né, para o terceiro templo, já tem todas as medidas, todo o material para a construção do terceiro templo. Tem uma fazenda especializada na criação da ovelha vermelha, a ovelha para o sacrifício. A única coisa que está faltando é o espaço físico para a construção do terceiro templo. O templo que foi construído e depois destruído, hoje é ocupado pelaquela mesquita Al-Aqsa, que está lá no domo da rocha, né? no Dome of Rock, lá em Israel.
Então, ali é o lugar do templo. E os judeus querem construir o terceiro templo ali. Como será? Aí, se eu falo que vai acontecer assim, eu já estaria especulando. Mas nós temos que esperar para ver. Mas o fato é que o terceiro templo será construído, tá bom? Então, o segundo objetivo é sentar-se no trono do terceiro templo como rei e senhor de toda a terra. As pessoas perderão. Quando o anticristo ele tome assento no trono, né? Porque ele fará um acordo de paz por 7 anos com Israel, por 3 anos e meio haverá paz, uma falsa paz, e depois, na metade desse acordo, ele vai quebrar esse tratado com Israel, vai se sentar no trono e exigir que toda criatura o adore, como se fosse Deus. E aqueles que não o fizerem, então, perderá a liberdade, os direitos civis, as pessoas se tornarão propriedade do governo e escravos do Estado. O que é isso? É o comunismo, pessoal. No comunismo, o Estado é o senhor de tudo. A nação que, quanto menos sofre a interferência do Estado, mais essa nação cresce, o Estado prospera. Mas, quanto mais o Estado se intromete na vida do cidadão, pior para o país. Olha o que está acontecendo com o Brasil. O PT, o governo Dilma, somente o governo Dilma empregou mais de 600 mil parasitas. E, além disso, esses benefícios, entre aspas, do Bolsa Família, do Bolsa Reclusão, né? Agora, até a pessoa que é presa, familiar de um preso, recebe uma ajuda do governo. O que é isso? São parasitas. Aí está o MST, a CUT invadindo terras. Eles não querem trabalhar. Eles querem depender do Estado. Eles querem continuar, desculpa a expressão, mamando na teta do Estado. Então, vejam que o comunismo é uma ideologia diabólica. Saul Alinsky, que foi um dos tutores da Hillary Clinton, e o Obama segue a filosofia do Saul Alinsky, ele escreveu no seu livro Regras para os Radicais, ou Rules for Radicals, ele escreveu que Lúcifer foi o primeiro esquerdista, foi o primeiro comunista. Então, uma ideologia que tem esse conceito de que Lúcifer foi o primeiro esquerdista, ou o primeiro radical, não pode ser uma coisa boa. Não pode ser uma coisa boa. Por isso, eu não entendo como pode uma pessoa aí no Brasil que diz detestar o PT, a Dilma, o Lula, mas aqui nos Estados Unidos vai votar para Hillary, pela Hillary. E, pasmem, há aqueles que se dizem evangélicos e que vão votar na Hillary. É incrível, pessoal. Se eu sou cristão, eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia, como modelo de vida. Está aqui. A palavra de Deus como modelo de vida. Como eu posso votar num partido que é a favor do aborto e o aborto é crime? A mão de Deus já está pesando sobre esse país. Desde quando o aborto tornou-se legal, ou foi legalizado aqui nos Estados Unidos, no ano de 1973 ou 76, na época que um dos piores presidentes desta nação, o Jimmy Carter, era o presidente, e ele é democrata, aí foi aprovado a lei do aborto. De lá para cá, vamos considerar 76, nós estamos em 2016, então em 30 anos, 40 anos, desde que a lei do aborto foi aprovada, já foram sacrificados mais de 50 milhões de bebês. Foram mortos 50 milhões de bebês. Será que a mão de Deus não vai pesar sobre esta nação? Claro que vai. Claro que vai. Porque é crime, pessoal. Matar um ser humano sem lhe dar chance de defender-se, sem dar chance desse ser humano desenvolver-se, isso é crime. E a Hillary Clinton, ela disse que uma criança não nascida, quer dizer, ainda no ventre da mãe, ela não tem direitos constitucionais. Então, veja que isso são teorias, ideologias
diabólicas, pessoal. Diabólicas. Porque a Constituição americana garante o direito de todo cidadão desse país de lutar e buscar a felicidade, de lutar e buscar o direito de ser feliz. Então, se eu interrompo uma gravidez por puro prazer, porque não quero ter esse filho, vai ser um estorvo na minha vida, eu estou cometendo um crime. A mulher está cometendo um crime. E há também pastores evangélicos, que se dizem evangélicos, que defendem o aborto. Então, vejam que a total e completa inversão de valores. E a Hillary Clinton, ela disse, coisa de 2 semanas atrás, que crianças não nascidas não têm direitos constitucionais. Isso é um absurdo. Continuando aqui. Então, as pessoas se tornarão propriedade, não serão classificados como seres humanos, mas sim como objetos, como propriedades do governo e escravos do Estado. Tudo isso, o primeiro objetivo. O segundo objetivo da conquista desses 4 reinos é conquistar Israel e a destruição dos judeus. Hoje, Israel está rodeado de inimigos que querem tragar o sangue de cada judeu. O antissemitismo cresce no mundo e principalmente na Europa. Judeus se tornaram alvos de assassinos, de pessoas que caminham pelas ruas, né? Tanto na Europa quanto em Israel mesmo. Tem palestinos que agora pegam uma faca e saem pelas ruas esfaqueando os judeus. Então, é o povo mais odiado, mais perseguido da face da terra. Continuando aqui, diz o seguinte: a guerra de Gog, da terra de Magog, já começou. Essa guerra já começou, pessoal. Ainda está de uma forma invisível. Ainda não vimos nenhum tiro ser disparado, nenhum ataque ser iniciado, nenhum avião sobrevoando, um avião inimigo sobrevoando Israel, nada disso. Mas essa guerra já começou. Um dos maiores estudiosos judeu, o Rabi Haddock, disse: quando o sol se torna escuro, ou seja, o eclipse, e a lua em sangue, e nós tivemos aí as 4 luas de sangue, né? O ano passado tivemos 2 e o ano retrasado as 2 primeiras. Então a guerra de Gog e Magog acontecerá. Então veja que está próximo. Já tivemos as 4 luas de sangue e também tivemos um eclipse. Então, segundo esse estudioso judeu, esse rabino, Haddock, ele disse que quando o sol se tornar escuro, no caso o eclipse que tivemos no ano passado, e a lua se tornar em sangue, as famosas 4 luas de sangue, então a guerra de Gog e Magog acontecerá. Essa guerra marca o início da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos às portas dessa guerra. Estamos às portas dessa guerra. Gustavo, você acha que nós veremos essa guerra? Bom, como não sabemos quando acontecerá, sabemos que está próximo, mas não sabemos quando começará. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho alertado aos inscritos do meu canal o seguinte, que esse triênio, 2016, 2017, 2018, grandes catástrofes acontecerão. Vocês que gostam de acompanhar as notícias sabem que no Japão teve 3 terremotos seguidos. Teve o grande terremoto lá no Equador, vulcões estão entrando em erupção, e espera-se um grande terremoto aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. E quando acontecem terremotos, também pode acontecer tsunami. Então vejam que muitas coisas vão acontecer, além da pior crise econômica que se tem notícia, pior que a crise de 2008 que tivemos aqui nos Estados Unidos, ou seja, a crise financeira. Vamos passar por uma crise financeira, pessoal. Isso sem sombra de dúvida. Uma crise pior que a de 2008. Por isso eu tenho falado diversas vezes. Se você tem condições, inclusive ontem no Hangouts com o Lyndon, do canal Um Brasileiro na América, desde
1988, nós comentamos sobre isso. Se você pode, se você tem condições, compre ouro e prata, porque a crise que alcançará todo mundo, essa crise gerará uma hiperinflação. O dinheiro não valerá de nada, perderá totalmente o seu valor. Muito bem, deixa eu falar agora sobre esses 4 reis ou 4 reinos. O reino do norte, como já foi mostrado aqui, é a Rússia. Jerusalém é a cidade de Deus. E os olhos dos imperadores, presidentes, primeiros ministros, reis e rainhas, todos têm os olhos postos em Jerusalém. Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi dos Jebusites. Eu não sei como se diz em português, tem coisas que em português eu me esqueço. E feita capital de Israel. Muito antes de Washington, D.C., antes de Paris, França, antes de Berlim, na Alemanha, e muito antes que Barack Obama se tornasse um líder comunitário em Chicago. Quem é o governo americano diante dos olhos de Deus para decidir o futuro de Jerusalém? Porque Barack Obama ele quer se tornar secretário-geral da ONU para dividir Jerusalém em 2. Para dar Jerusalém à Palestina, porque os palestinos querem, porque querem ter a Jerusalém como capital do seu estado. E tem uma promessa de Deus que ai daquele que dividir a Terra Santa, né? A menina dos olhos de Deus. Então, quem é o Barack Obama ou o governo americano para decidir o futuro de Jerusalém? Eles estão atraindo sobre eles mesmos e sobre esta nação uma grandíssima maldição, pessoal. Uma grandíssima maldição. Eu estou até pensando em gravar esse vídeo em inglês para alcançar o povo americano e falar sobre isso. O Barack Obama, juntamente com o John Kerry, que é o secretário de Estado americano, e a Hillary Clinton, que possivelmente, infelizmente, até eu creio que ela será a escolhida para ser a presidente desse país, eles irão atrair sobre esta nação uma grandíssima maldição ao querer tocar na menina dos olhos de Deus. Porque Jerusalém é a cidade de Deus. Continuando, somente Deus pode decidir o futuro de Israel ou de Jerusalém. Fato histórico que Roma, agora eu vou provar para vocês como Roma, através da Igreja Católica, criou toda essa confusão que hoje nós vemos no Oriente Médio. Fato histórico que Roma mudou o nome da Judéia para Filístia, a qual nunca pertenceu aos palestinos. Os palestinos, eles eram um povo árabe que viviam entre os árabes. Um povo árabe que vivia entre os árabes. Eles nunca foram assim que, digamos, livres. Por exemplo, eles foram colônia da Inglaterra, eles foram dominados por Roma e outros povos. Eles nunca foram livres e até hoje eles são dominados. Então, isso, diante dos olhos das demais nações árabes, é algo inconcebível. Os próprios árabes, eles tratam os palestinos como se fossem, desculpe a expressão, a escória do mundo árabe, o lixo do mundo árabe. Estão compreendendo? Veja que nem mesmo os países árabes ou as nações árabes, que são nações riquíssimas, eles defendem a causa palestina, porque eles consideram os árabes pessoas de nível inferior. Essa é a realidade. Israel não ocupa a terra. Israel é dono daquela terra. Aquela terra foi dada a Israel pelo próprio Deus. Continuando, aqui diz o seguinte: fato histórico que Roma mudou o nome da Judéia para Filístia, a qual nunca pertenceu aos palestinos. Para ser mais exato, nunca existiu um povo soberano identificado por Palestina. Nunca, jamais existiu. Antes de 1948, quando nasceu o Estado judeu, eles eram árabes que viviam no mundo árabe. O fato é que os romanos mudaram o nome da Judéia para Filístia, de onde provém os antigos inimigos de Israel. Ora, o gigante Golias era filisteu.
Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Outra coisa que eu aprendi ontem, lá na igreja, foi o seguinte. Lembram da mulher de Ló? Que quando Deus falou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquelas duas cidades, por causa da sodomia, né? Daí origina-se a palavra sodomia. O que é sodomia? É a relação anal, que é contrária à palavra de Deus. Caiu de novo aqui no Facebook. Tá difícil, né? Vou reconectar aqui no Facebook. Só um momentinho, pessoal. Estão me cortando, não é possível, porque a minha conexão está excelente. Mas eu vou insistir. Vai ficar picado assim, dividido, mas tudo bem. Pronto. Outra vez, já estou ao vivo no Facebook. Então, continuando, pessoal, a maldade daquelas cidades era tanta que havia homossexualismo, lesbianismo, havia também a bestialidade, ou zoofilismo, que é o sexo com animais, necrofilia, que é o sexo com um cadáver, que é o sexo feito com um cadáver, perdão, meu erro de português. Por que não também a pedofilia, sexo entre um adulto e uma criança? Tudo isso que agora os comunistas querem implantar na nossa sociedade, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, isso já era praticado em Sodoma e Gomorra. Por essa razão, essa maldade chegou até a presença de Deus. E Deus, então, ele desceu, o próprio Senhor desceu e que ia destruir aquela terra. Mas Abraão começou a interceder, né? Mas, Senhor, se tiverem lá 100 justos, destruirá o Senhor o justo com o injusto? Não, Abraão, se eu encontrar 100 justos naquela terra, não destruirei por amor aos justos. Senhor, e se tiver 50, 30, 20, 10? Total que nem 10 justos foram achados, né? Somente a família de Ló. Então, daí vem a palavra sodomia, né? Que significa a relação anal, que é contrária à palavra de Deus, porque o lugar que foi feito para sair excremento não pode ser o lugar onde também a pessoa tenha prazer. Isso é contrário à palavra de Deus. E tudo isso, tudo de ruim, esse pessoal comunista, eles estão querendo implantar agora. Por isso que nós temos que lutar, nossa voz tem que ser ouvida, nós temos que falar a verdade, porque a televisão, a mídia, tem o poder de emburrecer as pessoas. E hoje nós vivemos essa coisa do politicamente correto, que por qualquer coisinha as pessoas se ofendem. Quando eu era moleque, no Rio de Janeiro, eu cresci no subúrbio, poxa, quantas vezes entre nós, amigos, eu chamava, e aí, negão, como é que tá? Hoje, se você chamar alguém de negão, é uma ofensa. Não é verdade? E aí, narigudo? Pô, não entro no elevador contigo de jeito nenhum, porque senão eu vou ter problema de falta de ar por causa do tamanho do teu nariz. Brincadeiras, inocentes, não é verdade? Mas hoje, se você falar alguma coisa assim, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo, e etc. Então, essa coisa do politicamente correto está acabando com o que nós conhecemos como civilidade. Está acabando com as pessoas, está acabando com as nações. E tudo aquilo de ruim que era praticado em Sodoma e Gomorra, esse pessoal quer implantar na nossa sociedade, empurrar goela abaixo do cidadão para que seja considerado uma coisa normal e comum. Uma pergunta. Nós somos quase 7 bilhões de seres humanos na Terra. Para ser mais exato, 6,8 bilhões de pessoas. Me diga, por favor, um ser humano que foi gerado por um casal do mesmo sexo, por 2 mulheres ou 2 homens. Não dá, pessoal. Ninguém nasce sendo gay. Só existem 2 gametas. Isso eu aprendi nas minhas aulas de biologia, poxa, mais de 20 anos atrás. Gameta masculino e gameta feminino. Não existe o gameta gay. Não existe o cromossoma gay. Cromossoma masculino e feminino. X e Y. Não existe o Z ou gay. Não existe. Ninguém nasce sendo gay.
Ninguém nasce sendo gay. Ah, é uma condição nascer assim. Não, é uma opção. É uma opção. Ninguém nasce sendo gay. Ninguém, jamais. Mas querem empurrar isso goela abaixo do brasileiro, do cidadão em si. É a destruição da família. É a destruição da família. E tem as vacinas, que eu também tenho denunciado aqui, a eugenia, que eu também tenho denunciado aqui, através dos Illuminatis, através da contaminação dos elementos, um montão de coisas. Então, veja que tudo, pessoal, coaduna, tudo está conectado. O que está acontecendo hoje, o que os nossos olhos estão contemplando hoje, nada mais é do que um plano diabólico que foi feito há anos atrás. Há anos atrás. E como, infelizmente, o brasileiro, em particular, somente se preocupava com samba, futebol e cerveja, com a novela, com o Fantástico e BBB, isso foi sendo trabalhado nas escolas, faculdades, universidades, nas mídias, no governo, nas instituições, até as igrejas estão contaminadas desses conceitos, não é verdade? Agora querem criar o banheiro transgênico, para que você tenha uma filha, leva a sua filhinha lá no banheiro e tem lá um traveco dentro desse banheiro que quer usar o banheiro das mulheres. Ainda que nunca nasceu mulher, mas porque se sente mulher, quer usar o banheiro feminino. Então, veja que é algo diabólico. Nós estamos vivendo a época da Sodoma e Gomorra moderna. Essa é a realidade. Então, Deus não encontrou nem 10 justos e destruiu aquelas cidades, somente foi salva a família de Ló. Muito bem. A mulher de Ló, porque tinha um coração naquela cidade, apegada às coisas daquela cidade, ela olhou para trás e o que aconteceu? Virou uma estátua de sal, correto? E somente ficou Ló com as suas 2 filhas. E essas 2 filhas endemoniadas, essas 2 filhas que por causa delas, e eu vou mostrar a vocês, que coisas mal pensadas ou atos impensados trazem consequências para anos e anos depois, foi o que elas justamente fizeram. Elas embebedaram a Ló, né? Estavam morando numa caverna, porque as pessoas é o seguinte, agora nós estamos aqui com o nosso pai, não tem nenhum homem, ninguém para nos dar herança, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar no nosso pai e vamos ter relação com ele. E foi o que aconteceu. E quais foram os povos derivados dessa atitude mal pensada? Os edomitas, da cidade de Edom, e os moabitas, da cidade de Moabe. 2 grandes inimigos de Israel, que são também cultura árabe. Então, veja que, por causa dessa atitude, como também, por exemplo, da atitude de Abraão, que quando o anjo apareceu para ele e disse que Sara lhe daria um filho, e Sara até riu, né? Porque ela já era avançada de idade, Abraão também, e Sara quis dar uma ajudinha ao plano de Deus e disse, olha, está aqui a minha serva egípcia, transgênero, perdão, está aqui a minha serva egípcia, eu já sou velho, então deita com ela e me dá um filho, coisa e tal. Abraão deu ouvidos à sua mulher, né? Se deitou lá com a serva egípcia, o que aconteceu? Está aí Ismael, que é o pai de toda a nação árabe. E hoje está essa guerra entre árabes e judeus. Então veja, pessoal, que por causa de algo impensado, muitas vezes nós cometemos erros e depois vamos colher os frutos desses erros lá na frente. Lá na frente. É a lei natural, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, continuando aqui, diz o seguinte, antes de 1948, os palestinos eram árabes que viviam no mundo árabe. O fato é que os romanos mudaram o nome da Judéia para Filístia, de onde provém os antigos inimigos de Israel, os filisteus. Golias era filisteu. O nome filistino, ou Filístia, foi
ortograficamente ou fanaticamente mudado para a Palestina. Então vejam que nunca houve um país conhecido por Palestina. Quem é o Rei do Sul? Ou o Reino do Sul? São as forças árabes islâmicas. E aí está o Estado Islâmico querendo implantar um califado, né? E eles querem lutar para dominar os países, porque eles creem na profecia deles, do Alcorão, que as nações se curvarão diante do Islã. Deixa eu falar uma coisa aqui, talvez eu tenha que dividir esse hangout numa segunda e terceira parte, para que não fique assim muito longo, né? Então, se vocês já prestaram atenção, o Obama, ele não fala ISIS, que seria o inglês, né? O Estado Islâmico em português. Ele fala ISIL, I-S-I-L, quando a maioria das pessoas fala ISIS, que seria Estado Islâmico do Iraque e Síria. Mas o Obama, ele fala ISIL, Estado Islâmico do Iraque e Levante. O que significa? Qual a diferença entre ISIS e ISIL? Significa o seguinte, ISIL é o Levante. O que é o Levante? É o mapa do Iraque e da Síria, dominando toda aquela região, sem a existência de Israel. Então, todas as vezes que o Obama fala ISIL, é como se estivesse dando um tapa na cara do Estado judeu. Em outras palavras, todas as vezes que ele fala ISIL, ele está negando a existência de Israel. Por isso eu digo sem medo de errar, pessoal, o Obama é demoníaco. Ele é o anticristo? Eu não creio, como já perguntaram aqui. Eu não creio que ele seja o anticristo. Até porque eu penso, segundo o que eu tenho lido e procurado me informar, tenho estudado, eu creio que o anticristo virá da Europa. Eu não creio que o Obama seja o anticristo, mas ele está trabalhando firmemente para o estabelecimento da nova ordem, que será a nova ordem do anticristo, o reino do anticristo. E a ONU será o governo do anticristo. O rei do Oeste, segundo alguns, os Estados Unidos. O rei ou reino do Leste, a China, que é a força militar que não teme nem respeita os Estados Unidos. A China não teme nem respeita os Estados Unidos. O que a China está fazendo? A China agora usa a prosperidade que os Estados Unidos obtiveram, comprando títulos da dívida americana, para comprar grandes empresas americanas, propriedades imobiliárias e também para corromper e destruir a moeda americana. Se você participou ontem do Hangout que eu fiz com o Lyndon, teve uma pergunta muito bem feita, né? Eu não lembro o teor agora da pergunta, mas foi mais ou menos assim. Por que a China quer destruir os Estados Unidos? Primeiro, porque a China não teme nem respeita os Estados Unidos. Segundo, a China comprou títulos da dívida americana. Essa dívida que na época do George Bush, era de 6 bilhões de dólares. Hoje em dia, depois de 8 anos do governo Obama, essa dívida está em quase 20 bilhões de dólares. E grande parte, eu creio que 70% dessa dívida, a China comprou. Então, traduzindo em miúdos, o americano hoje trabalha para o governo chinês. E o que mais a China está fazendo? A China está comprando terras aqui nos Estados Unidos, como já comprou 30% do pré-sal aí no Brasil, como também está comprando hidrelétricas e usinas que o PT quebrou a propósito ou de propósito. A China está comprando a preço de banana, porque o plano do PT e da nova ordem é transformar a América Latina em um continente comunista. E o Brasil é o gigante do continente. O Brasil tem condições de sustentar todo o continente sul-americano. Então, a China, juntamente com a Rússia, eles criaram esse BRICS,
né, esse bloco BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul, que na realidade é o modelo russo-chinês. Por isso eu digo, sem medo de errar, que a partir do momento que o Brasil entrou para esse grupo do BRICS, o Brasil tecnicamente passou a ser um país comunista. Falta apenas colocar o vermelho na bandeira e a foice e o martelo, mas tecnicamente o Brasil já é um país comunista. Se você tiver a curiosidade e for no Vale do Paraíba, você verá que a China já tem 3 grandes empresas lá. Outra coisa, aí no Brasil tem aquele carro chinês, né, o JAC, que eu penso, não estou seguro, não estou certo, que o único grande país que comercializa esse carro chinês é o Brasil. É o Brasil. A China queria ou ainda quer construir uma estrada de ferro que vai cortar todo o país, que iria ligar o norte do Brasil até o extremo sul para transportar urânio, que o Brasil é rico em urânio, e pegando esse urânio levaria até a Argentina, onde a China construiu uma base de mísseis. Mas graças a Deus o Macri foi eleito lá na Argentina, ele está acabando com tudo aquilo que a prostituta política da Cristina fez, e graças a Deus, ainda que eu sou a favor da intervenção militar, mas a vaca louca do Rivotril da Dilma vai ser arrancada. Mas juntamente com ela, tem que prender o Lula, o Temer, o Cunha, tem que caçar a licença de partido político do PT, tem que fazer uma faxina completa, pessoal. Por isso que eu sou a favor da intervenção militar e não do impeachment. Então vejam que os planos da China para o Brasil são ambiciosos. Maio do ano passado, pessoal, vai completar um ano agora, chegaram 3 aviões vindo da China aí no Brasil, com 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares que foram injetados na economia brasileira, vindo diretamente da China. A China está comprando usinas hidrelétricas a preço de banana que o PT propositalmente quebrou. Tá bom? Então, aí fica a dica. Eu acho que eu vou parar por aqui, já 8h50, né? Começamos 7h30, já tem 1h20 de Hangout. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, deu para falar muita coisa, né? Agora deixa eu ler aqui alguns comentários. O José Luiz Pereira Araújo escreveu assim: a paz de Deus a todos. Paz também para você, José, graça e paz. Ele colocou: Gustavo diz a verdade, veja o Ursal, o Unasul e o Foro de São Paulo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aí no meu canal. O dossiê Ursal, tá aí no meu canal, leiam, vejam por favor. Ele também comentou o seguinte: vocês já ouviram sobre a Claire Dubos, Wendy Gross? Elas dizem que o Barack Obama é o anticristo e que ele terá o 3º mandato. Olha, existe uma corrente aqui entre os cristãos mais sérios aqui nos Estados Unidos que também defendem isso, José Luiz, dizendo que o Obama ele terá o 3º mandato, que vai ser declarado estado de sítio aqui nos Estados Unidos, né? E que ele vai ter o 3º mandato. Se for ele ou a Hillary, será igual. Se ele sair e a Hillary for eleita, então ele continuará tendo um 3º mandato através da Hillary. Por isso que a eleição do Donald Trump é imprescindível, pessoal. Porque a Hillary será a continuação do mandato do Obama. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Ed Holt disse: muito bom, obrigado, Ed. O Parallel Killer: Adão e Eva eram irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. É duro de tragar isso, né? É duro de tragar isso. Eles foram feitos da mesma matéria, mas mesmo pai, mas não tinham mãe. Eles foram criados por Deus, então não poderiam ser irmãos gêmeos, né? Aqui diz, ele diz também: Adão comeu a própria costela. A Wesley Moura me corrigiu aqui, é transgênero. Isso, muito obrigada. Porque devido ao fato de falar muito inglês, lá no trabalho inglês e espanhol, e um pouquinho de português, então
tem coisas que eu esqueço em português, por favor, me perdoem, sim? Sim, o Gabriel Alencar disse, Didi chamava o Mussum, fazia piada com o negrão ou nordestino. É verdade. O Lufra 180, Gustavo, tem que fazer um reset na humanidade. Mas outro dilúvio não teremos, porque o próprio Deus prometeu que não terminaria a Terra através de um outro dilúvio, né? Gerardo Rogério Aguiar. Gustavo, você acha que o Obama é um anticristo? Eu já respondi isso. Eu acho que não, mas que sim, ele está trabalhando para a implantação da nova ordem mundial. Wesley Moura. Lembro de uma época em que se falava muito sobre Illuminatis e Nova Era. Eu tenho falado muito, eu tenho 11 vídeos no meu canal, fiz um playlist no meu canal, falando somente sobre os Illuminatis. Por favor, dá uma olhadinha. Almir Carvalho. Gog é um nome abstrato de um líder das hostes pagãs que farão um ataque final a Israel após a restauração, quando Israel desfruta de prosperidade prometida sob a condição de obediência. Gerardo Rogério, Jebuseus, muito obrigado, Gerardo. Eu falei Jebusites é em inglês, né? O pobre louco disse assim, eu vi um economista falando que a crise mundial que vem agora vai ser uma das mais fortes, que o ouro não vai valer nada. Sim, será uma das mais fortes, será a crise mundial, e o dinheiro não vai valer nada. O ouro, sim, porque o ouro é um material precioso que não vai perder o seu valor. E o pobre louco também disse aqui, o Macedo defende o aborto. Sim, ele defende. E, para mim, na minha opinião, o aborto é crime. O Ed Holt, raciocínio maléfico da Hillary. Sim, ela é bruxa, pessoal. Eu tenho um vídeo aí, tem vários vídeos. Tudo que eu tenho falado aqui, eu já fiz vídeos. E num dos vídeos eu provo que ela é maçônica, do 6º grau, portanto, uma bruxa, porque a maçonaria está altamente ligada ao esoterismo e à alquimia. Então, ela é uma bruxa maçônica. Tem, inclusive, um vídeo que eu falo que um dos seus e-mails foi revelado pelo Wikileaks, em que ela comenta, juntamente com uma das suas assessoras, que iriam fazer um sacrifício a Moloch. Está aí no e-mail que ela enviou. Almir Carvalho diz, a profecia do capítulo 38 é condicional e deve ser analisada à luz de Jeremias 18, 7 e 10. Ele também diz, a profecia de Ezequiel 38 deve ser analisada em conjunto com a análise do capítulo 39. Por isso que eu vou dividir, que eu quero falar sobre o capítulo 38 e 39, e já está ficando tarde aí para vocês, quase 10 da noite. Eu reconheço isso e não quero me tornar um chato, e vou dividir esse hangout. Falando nisso, pessoal, eu quero anunciar para vocês o seguinte, na próxima segunda-feira, o hangout vai começar às 8 da noite, 9 da noite aí do Brasil, e teremos a participação da doutora Marta, que é uma advogada de imigração aqui dos Estados Unidos, uma profissional que eu altamente recomendo. Ela tem um índice de aprovação de vistos entre 85% e 95%. Ela dá toda a assessoria, ela te ensina o que deve ser respondido quando você for para a entrevista com a agente consular, a maneira que você deve se vestir, a expressão corporal, tudo isso. Então, na segunda-feira, vamos ter, já está combinado com ela, eu liguei para ela hoje, já está combinado, vamos ter esse hangout. Eu convido você que tem o interesse de tirar o visto de turista ou de estudante, tá bom? Você, por favor, participe desse hangout. E na terça-feira, a próxima segunda-feira será dia 2 de maio, né? E na terça-feira eu continuo com esse hangout, a segunda parte da Terceira Guerra Mundial, tá bom, pessoal? E tomara que não fique esse vídeo horroroso, que está em 360 graus, né? Que fique direito. Mas eu creio que já deu para assimilar bastante. Eu peço perdão ao pessoal do Facebook, por 3 vezes caiu a conexão. Não foi culpa minha, geralmente minha conexão aqui é horrível, mas hoje a conexão está nota 10. Eu creio que o Facebook, como sempre, quando a gente fala do governo ou do Obama, o Facebook corta, faz um boicote, né? Mas está aí, dividido em 3 partes, esse hangout. Tá bom, pessoal? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sei que muitos irão comentar
dizendo que não estão de acordo, que pensam que sim, a Terra é plana, mas aí eu mostrei a minha posição, inclusive teve uma outra pessoa que está participando que também confirmou, Isaías capítulo 40, versículo 22, onde o próprio Deus define a Terra como redonda, né? Então, pessoal, foi um prazer imenso, tá bom? Muito obrigado por terem participado, desculpem por ter tomado tanto tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. Segunda-feira, o Hangouts com a doutora Marta, advogada de imigração daqui dos Estados Unidos, ela vai responder todas as suas perguntas. Então, assim, preparem já as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Ela vai responder tudo, absolutamente tudo. E na terça-feira eu continuo com a segunda parte desse Hangout sobre a Terceira Guerra Mundial. E olha que hoje falamos sobre várias coisas, né? Sobre o que diz a palavra de Deus e comparamos com o que está acontecendo tanto aí no Brasil quanto no mundo. E vemos que o mundo está sendo preparado para essa Terceira Guerra Mundial. Então, um abraço a todos, muito boa noite, Deus os abençoe. Tchau. Tchau a todos.